Bildade e Jó. Bildade. Então Bildade, de Suá, respondeu: o domínio e o temor pertencem a Deus. Ele impõe ordem nas alturas, que a ele pertencem. Seria possível contar os seus exércitos e a sua luz, sobre quem não se levanta. Como pode então o homem ser justo diante de Deus? Como pode ser puro quem nasce de mulher, se nem a lua é brilhante, e nem as estrelas são puras aos olhos dele? Muito menos o será o homem, que não passa de larva, o filho do homem, que não passa de verme. Jó. Então Jó respondeu: grande foi a ajuda que você deu ao desvalido, que socorro você prestou ao braço frágil, belo conselho você ofereceu a quem não é sábio, e que grande sabedoria você revelou. Quem o ajudou a proferir essas palavras, e por meio de que espírito você falou? Os mortos estão em grande angústia sob as águas, e com eles sofrem os que nelas vivem. No está o Sheol diante de Deus, e nada encobre a destruição. Ele estende os céus do norte sobre o espaço vazio. Suspende a terra sobre o nada, envolve as águas em suas nuvens, e estas não se rompem sob o peso delas. Ele cobre a face da lua cheia, estendendo sobre ela as suas nuvens. Traça o horizonte sobre a superfície das águas, para servir de limite entre a luz e as trevas. As colunas dos céus estremecem e ficam perplexas diante da sua repreensão. Com seu poder agitou violentamente o mar, com sua sabedoria despedaçou o monstro dos mares. Com seu sopro, os céus ficaram límpidos, sua mão feriu a serpente arisca. E isso tudo é apenas a borda de suas obras, um suave sussurro, é o que ouvimos dele. Mas quem poderá compreender o trovão do seu poder? E Jó prosseguiu em seu discurso: pelo Deus vivo, que me negou justiça, pelo Todo-Poderoso, que deu amargura à minha alma, enquanto eu tiver vida em mim, o sopro de Deus em minhas narinas, meus lábios não falarão maldade, e minha língua não proferirá nada que seja falso. Nunca darei razão a vocês, minha integridade não negarei jamais, até a morte, manterei minha retidão, e nunca deixarei, enquanto eu viver, a minha consciência não me repreenderá, sejam os meus inimigos como os ímpios, e os meus adversários como os injustos. Pois, qual é a esperança do ímpio, quando é eliminado? Quando Deus lhe tira a vida, ouvirá Deus o seu clamor, quando vier sobre ele a aflição. Terá ele prazer no Todo-Poderoso, chamará a Deus a cada instante. Eu os instruirei sobre o poder de Deus, não esconderei de vocês os caminhos do Todo-Poderoso, pois a verdade é que todos vocês já viram isso. Então por que essa conversa sem sentido? Este é o destino que Deus determinou para o ímpio, a herança que o mal recebe do Todo-Poderoso. Por mais filhos que o ímpio tenha, o destino deles é a espada. Sua prole jamais terá comida suficiente. A epidemia sepultará aqueles que lhe sobreviverem, e as suas viúvas não chorarão por eles, ainda que ele acumule prata como pó, e amontoe roupas como barro. O que ele armazenar ficará para os justos, e os inocentes dividirão sua prata. A casa que ele constrói é como casulo de traça, como cabana feita pela sentinela. Rico ele se deita, mas nunca mais o será. Quando abre os olhos, tudo se foi. Pavores vêm sobre ele, como uma enchente. De noite a tempestade o leva de roldão, o vento oriental o leva, e ele desaparece, arranca-o do seu lugar, atira-se contra ele sem piedade, enquanto ele foge às pressas do seu poder, bate palmas contra ele, e com assobios o expele do seu lugar. Existem minas de prata,
e locais onde se refina ouro. O ferro é extraído da terra, e do minério se funde o cobre. O homem dá fim à escuridão, e vasculha os recônditos mais remotos, em busca de minério, nas mais escuras trevas, longe das moradias. Ele cava um poço, em local esquecido, pelos pés dos homens, longe de todos. Ele se pendura e balança. A terra, da qual vem o alimento, é revolvida embaixo, como que pelo fogo. Das suas rochas saem safiras, e seu pó contém pepitas de ouro. Nenhuma ave de rapina conhece aquele caminho oculto, e os olhos de nenhum falcão o viram. Os animais altivos não põem os pés nele, e nenhum leão ronda por ali. As mãos dos homens atacam a dura rocha, e transtornam as raízes das montanhas, fazem túneis através da rocha, e os seus olhos enxergam todos os tesouros dali. Eles vasculham as nascentes dos rios, e trazem à luz coisas ocultas, onde, porém, se poderá achar a sabedoria. Onde habita o entendimento, o homem não percebe o valor da sabedoria. Ela não se encontra na terra dos viventes. O abismo diz: em mim não está. O mar diz: não está comigo. Não pode ser comprada, mesmo com o ouro mais puro, nem se pode pesar o seu preço em prata. Não pode ser comprada, nem com o ouro puro de Ofir, nem com o precioso ônix, nem com safiras. O ouro e o cristal não se comparam com ela, e é impossível tê-la em troca de joias de ouro. O coral e o jaspe nem merecem menção. O preço da sabedoria ultrapassa o dos rubis. O topázio da Etiópia não se compara com ela. Não se compra a sabedoria, nem com o ouro puro. De onde vem, então, a sabedoria? Onde habita o entendimento? Escondido está dos olhos de toda criatura viva, até das aves dos céus. A destruição e a morte dizem: aos nossos ouvidos só chegou um leve rumor dela. Deus conhece o caminho, só Ele sabe onde ela habita, pois Ele enxerga os confins da terra, e vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando Ele determinou a força do vento, e estabeleceu a medida exata para as águas, quando fez um decreto para a chuva, e o caminho para a tempestade trovejante, Ele olhou para a sabedoria, e a avaliou, confirmou-a e a pôs à prova. Disse então ao homem: no temor do Senhor está a sabedoria, e evitar o mal é ter entendimento. Inscreva-se no canal, curte e compartilhe para essa oração alcance pessoas que estejam precisando de oração. Não quebre essa corrente do bem. Deus disse: propaguem minha palavra.